Fala galera da comunidade Biagio, Alan Hatch aqui falando, e hoje vou trazer mais uma videoaula para vocês, né? E o tema de hoje é um tema que confunde muitas pessoas, né? Então nós vamos falar aqui um pouquinho das diferenças entre o Scrum e o Kanban, tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses dois, um de um framework, né? O outro é um método. Espero que vocês curtam esse conteúdo, beleza? Antes de começar, deixa para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, dê o joinha se você gostou do vídeo, dê o like, ativa o sininho para você estar sempre ligado nas novidades aqui do nosso canal, beleza? Então vamos começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Scrum, o Kanban, né? A diferença entre os dois e no final a gente vai ver uma conclusão para ver se um é melhor que o outro ou não, né? Tem muita gente aí dentro da comunidade que acaba falando que um é melhor que o outro, que o Scrum é assim, o Kanban é assado, e às vezes vira até uma rixa aí entre os defensores do framework e do método. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Scrum, né? De início, pessoal, qual que é a diferença entre um e outro? O Scrum é um framework, tá? Já o Kanban, ele é um método. O que isso quer dizer? O Scrum, sendo um framework, ele já é estruturado, ele já tem um guia, né? Ele já é meio estruturado para você chegar e começar a utilizar ele. Então, ele segue muitas coisas prescritivas, né? Você já tem ali um by the book que vai te falar, ó, para você usar o framework Scrum, você precisa, por exemplo, de papéis definidos, né? Como nós conhecemos aqui, o PO, né? O Product Owner, o Scrum Master. Ele já tem um time box definido aí para suas cerimônias, né? Então a planning, a retro, a review e a sprint, né? Então você tem tempos definidos para cada uma dessas cerimônias aqui e a sprint, né? Geralmente de 2 semanas até 4 semanas. Então isso, dentro de um framework, ele já traz isso estruturado para você. Ele fala assim, determinados cenários é melhor você ter uma planning de 4 horas, é melhor você ter uma planning de 8 horas, né? As retrospectivas também, as sprints de 2 semanas ou de 4 semanas, né? Ele fala que você não precisa, não é muito bom você fazer mais do que 4 semanas. Então, né? Então isso já vem estruturado, isso vem através desse framework que já vem tudo estruturado, né? Já o Kanban, pessoal, o Kanban ele é um método, ele é não prescritivo, né? Então, uma grande diferença é que ele não tem papel definido, né? Você não tem ali, eu preciso para começar, por exemplo, utilizar o Scrum, eu preciso elencar um PO, eu preciso elencar um Scrum Master, né? Então, você precisa pegar essas pessoas da sua organização ou contratá-las e aí trazer para o seu cenário, para o seu contexto, para o seu produto, para o seu projeto, enfim, para que elas assumam esse papel, né? O papel do PO, a pessoa de negócio, o papel do Scrum Master ali como facilitador que vai guiar o time utilizando o framework Scrum, né? Já o Kanban, então, ele é não prescritivo, ele não tem papel definido, né? Você não precisa elencar pessoas para executar um determinado papel utilizando o método. Apesar de você conseguir ter pessoas, por exemplo, são um SDM, né? Service Delivery Manager, que ele fica cuidando muito da parte de entrega e da parte de delivery do Kanban, né? E o Service Request Manager, que fica mais na parte de ideação, no upstream do Kanban. Mas assim, não é uma coisa obrigatória. O Kanban não te obriga a fazer nada, tá? Então ele é muito não prescritivo. Então você não precisa dessas pessoas, você não precisa de nenhum papel para começar a utilizar o método, beleza? Outra coisa também é o time box. O Kanban não tem time box definido. Então, diferente do Scrum, né, que a gente tem aqui já alguns time box definidos, no Kanban, as reuniões que você tem, né, os hits você tem de reabastecimento, de demonstração de quando as coisas estão prontas, retrospectivas, enfim, diversas cadências que sim, o Kanban tem cadências, mas isso não tem um time box definido. Você não tem prescritivo de que, ó, uma retrospectiva você tem que levar 4 horas ou 8 horas. Uma reunião de reabastecimento você tem que levar 4 horas ou 8 horas. Não existe isso. Tá? Isso é muito de acordo com o seu contexto, de acordo com o que você, a sua organização, o seu time acha que tem que ter. Tá? Lógico,
nada pode ter tempo indefinido. Então, não é porque o Kanban diz que não tem um tempo definido que eu vou usar 8 horas, por exemplo, numa reunião de reabastecimento. Às vezes você está desperdiçando um tempo precioso, seu time poderia estar trabalhando nas entregas, né? Então, ele é muito mais maleável, né? Ele é não prescritivo, beleza? Um outro ponto quando a gente fala aqui do Scrum, a questão de requisitos, o que a gente tem no Scrum? O Scrum ele trabalha a nível de features, né, de funcionalidades. Isso são derivadas em histórias de usuário e depois em testes, né? E essa questão de features, histórias e tarefas em si não está efetivamente dentro do framework, né? O framework não dita exatamente isso. Mas assim, é o mais utilizado no mercado, onde as pessoas, os times, derivam as suas features, depois derivam isso em histórias de usuários e em alguns casos derivam em tarefas. Tá? Então, os requisitos, quando chega um requisito para um time Scrum trabalhar, geralmente ele vem nesse formato, tá bom? Então, aqui no Kanban, como que funciona a questão dos requisitos, pessoal? Você pode sim trabalhar com features, né, histórias de usuário. Eu particularmente gosto muito disso porque a gente vai quebrando, né, a complexidade de projetos grandes em projetos menores, em itens menores, em lotes menores, tá? E história de usuário tem sim seu benefício de ser utilizado, né? Tem um padrãozinho dela, tem os critérios de aceite. Então, eu gosto muito de usar as histórias de usuário. Então, pessoal, uma outra coisa que a gente tem dentro do método, porque a gente trabalha com requisitos, são os itens funcionais. O que são isso? Diferente das histórias de usuário, né, e das features, que tem uma certa granularidade, os itens funcionais não necessariamente existe essa granularidade, né? São itens em que eles têm que ser desenvolvidos, testados, homologados e que entregam um real valor para o usuário. Então, um conceito de item funcional, você pode ter um item, uma complexidade muito grande, um problema muito grande, você quebra ele em problemas menores que podem ser, tem que ser, né, desenvolvidos, testados, homologados e que tragam valor para o usuário. Tá? Esses itens funcionais eles podem ter os mesmos, né, o definition of ready, definition of done, isso é normal, mas não necessariamente você tem uma quebra, um texto baseado como é uma história de usuário, né? Então, a gente trabalha assim no método Kanban, com itens funcionais. É uma outra forma de se trabalhar também, beleza? Em relação à estimativa, pessoal, como que funciona a estimativa utilizando o Scrum, né? Então, o pessoal trabalha aqui com as histórias, com as features, né? E com as histórias de usuário, e as estimativas são feitas em cima de story points, né? Então, o famoso Fibonacci, o pessoal coloca lá, faz a planning, joga o planning poker, né? Isso faz com que aquela história de usuário ganhe story points e é uma estimativa em base de uma coisa que é subjetiva, né? Então, muitos times acabam entrando nessa de fazer a estimativa em horas, né? As pessoas apontam horas lá nas ferramentas, só que isso tem prós e contras, né? Tudo tem seu pró, tudo tem seu contra. E muito cuidado para isso não virar uma microgestão, beleza? No Kanban, como que a gente faz as estimativas, pessoal? No método Kanban, a gente utiliza muito métricas, então a gente vai pegando ali vazão, né? Vou falar um pouquinho aqui embaixo das métricas, a vazão, lead time, cycle time das demandas. Isso gera uma base histórica para a gente de entregas, né? Através dessas entregas, dessa base histórica, a gente consegue fazer uma projeção aí dentro de uma ferramenta de Monte Carlo, por exemplo, que vai te dar uma projeção de entrega baseado no seu histórico, né? E aí você começa um conceito também que já está um pouquinho já disseminado, um pouquinho mais disseminado, né? Que é o conceito de no estimate. Ou seja, você não estima. Por que você não estima? Porque você tem métricas, você tem uma base histórica, você tem aí pode usar uma ferramenta de projeção que você sabe que sempre que entrar um item na minha esteira de desenvolvimento, enfim, na minha esteira de entrega, baseado nessa histórica, baseado na minha projeção, eu te entrego isso geralmente em X dias. E aí você usa ali alguns percentis, né? Percentagem de entrega, 95% de confiança, 85%, ou então a média, né? Enfim, existem diversas formas aí de você estar utilizando e evoluindo conforme o tempo passa, tá? E aqui não acaba não utilizando muito como
eu falei na questão de horas, né? Então, quem começa a utilizar métricas, quem começa a utilizar uma base histórica, geralmente não usa horas, tá? Mas existem casos, sim, que o próprio item funcional, que a gente falou aqui, né, ou as próprias histórias, o pessoal acaba colocando horas, tá? Isso independe de método, beleza? É mais um conceito de gestão, mas no método Kanban em si não existe essa questão de estimativa de pontos, né, de histórias, de story points em horas, beleza? Então, vamos falar um pouquinho de métricas. As métricas mais utilizadas, vamos dizer assim, né, do Scrum é o quê? O burn down, o burn up, né, um gráfico de velocidade, gráfico de barras ali de velocidade, que vai ter o quê? Ah, quantas histórias foram planejadas e quantas histórias foram entregues, né? Ou quantos story points foram planejados, quantos story points foram entregues. E eu já vi também, como eu disse aqui em horas, quantas horas foram estimadas e quantas horas foram entregues, né? Por isso que isso aqui é muito perigoso para virar uma microgestão, tá? O time tem que se preocupar, os gestores têm que se preocupar efetivamente na entrega e não tanto na gestão, né? Lembra, o mais importante é a entrega, o valor criado para o seu cliente. A gestão, ela é importante, mas você não pode tirar mais tempo fazendo a gestão do que fazendo a entrega, beleza? E as métricas no método Kanban, pessoal? As métricas têm aqui vazão, né, o throughput, o quanto que a gente entregou em determinado período, o lead time, o cycle time, eficiência de fluxo, né, para quem mede sua eficiência de fluxo é muito, muito importante. O gráfico de CFD, né, para você, tem umas fotos ali do seu fluxo conforme o tempo vai passando. Você vê gargalos, você vê, enfim, diversas disfunções que podem ter aí nas suas taxas de entrega. E o cost of delay, tá? Então, são algumas métricas que o método você pode utilizar, né, com o método Kanban. Não precisa ser tudo de uma vez, né? Começando, por exemplo, com vazão, lead time, e o CFD já está muito bem. E aí você vai evoluindo, tirando outras métricas, beleza? E essas métricas aqui, elas podem sim ser utilizadas com o Scrum, né? Então, o pessoal acaba tendo um quadro Kanban utilizando dentro das sprints, né, do Scrum, e utiliza alguma dessas métricas, beleza? Em relação às entregas, pessoal, como que o Scrum trabalha com entregas? Então, a cada final de sprint, né, então a cada 2 semanas, a cada 4 semanas, tem uma entrega de incremento de produto, ou deveria ter, né, que acaba, muitos casos, a gente vê que os itens inacabados, eles ficam para uma próxima sprint. Então, é aquilo que a gente falou, do planejado e do realizado, né, planejado e entregue. Nem sempre, a cada final de sprint, você vai ter um incremento de produto que você vai gerar valor para o seu cliente, né? E isso acaba gerando algum certo tipo de frustração, porque as pessoas levam muito no by the book. Ah, então a cada final de sprint eu tenho que ter uma entrega, eu tenho que ter algo que vai lá para o final do meu cliente. Esse seria o melhor dos mundos, né? Esse seria o cenário ideal. Mas a gente sabe que no dia a dia, na vida real, isso não ocorre, né? A gente sabe que nem sempre ao final de cada sprint você vai ter um incremento de produto que gera um valor. Muitas vezes você precisa utilizar uma, duas, três sprints para realmente pegar esse incremento ou esses incrementos e entregar para o seu cliente, tá? Então, isso muito, o problema disso justamente às vezes você demora demais para entregar para o seu cliente, tá? Mas o Scrum, por definição, ele fala que a cada final de sprint você tem que ter lá um incremento de produto, que é um incremento que vai gerar valor para o seu cliente, tá bom? Já no Scrum, pessoal, as entregas elas são feitas através de um planejamento de releases, né? Um planejamento de entregas. Então, pega lá, várias histórias de usuário, ou vários itens funcionais, quando você tiver um pacotinho de coisas prontas que fazem sentido serem demonstradas para o seu cliente, você vai lá e demonstra esse incremento, né? Esse pacotinho de entregas, tá? Então, esse planejamento é feito através de releases. Você tem vários bloquinhos, várias coisas que você vai desenvolver. Você fecha uma release, você fecha, muitas vezes tem uma data, né, dessas releases,
E aí você vai através, isso você estima através de métricas e tudo mais, como a gente falou, e aí você entrega essa release para o seu cliente, tá bom? Uma coisa bem diferente entre os dois aqui é que os itens inacabados, no Scrum, os itens inacabados, eles acabam ficando para uma próxima sprint, né? Então chegou ali no final da sprint, a gente viu que tinham itens que não foram finalizados, eles acabam ficando para uma próxima sprint. Já no método Kanban, o que acontece? Quando você vê durante o seu desenvolvimento que aquilo que foi planejado na sua release, que tem uma determinada data, né, pode ter uma determinada data, e você vê, o time vê que não vai conseguir entregar todos aqueles itens naquela data, você pode repriorizar esses itens. Então, por exemplo, eu planejei nessa release aqui entregar 10 itens funcionais. E aí a gente começou a trabalhar, vimos que a data de entrega está chegando e até o momento construímos 5. Então, nesse momento, você consegue repriorizar os itens funcionais, né? Caso haja essa data limite, você consegue repriorizar. Você consegue falar, ó, o que desse item funcional é essencial para a entrega e o que não é. E aí você diminui a complexidade, você diminui o escopo dos itens funcionais, tá? Isso é muito negociável, pessoal, muito negociável mesmo, beleza? Já no Scrum, esses itens geralmente ficam para uma próxima sprint, tá? Não que você não possa ter essa repriorização de escopo, né, essa redefinição de escopo, tá? Mas não é muito feito isso, essa negociação com o PO, no caso, que é a pessoa que aprovaria essa mudança, né? O Scrum, então, pessoal, em que cenário que ele é utilizado? Muito em TI, né? Muito em TI, então, para desenvolvimento aí de produtos e tudo mais. Engenharia, tá? Dentro do governo, dentro da indústria, já vi muitos casos sendo utilizados dentro de indústria, tá? Então, o Scrum, hoje, ele é o método ágil mais utilizado por aí, né, no mundo. Ele se popularizou principalmente dentro da TI, isso foi postergando, foi sendo disseminado em outros ramos, tá? O método Kanban, pessoal, mesma coisa, dentro da TI, dentro da engenharia, dentro do governo, dentro da indústria, dentro do marketing, dentro do RH, em tudo, o método Kanban, ele é muito mais flexível, né? Ele é muito mais adaptável. Então, você consegue utilizar em basicamente tudo. O que a gente fala no método Kanban? Que ele entrega serviços. Então, todo lugar que você entrega um serviço, você pode sim utilizar o método Kanban. Você pode ir lá criar seu quadro, você pode limitar o seu IP nas suas colunias do quadro, você pode gerenciar o seu fluxo, tá? Então, ele é muito mais adaptável. Um outro ponto importante, pessoal, é a questão da gestão, né? Então, como que o Framework Scrum tem a questão da gestão? As mudanças durante a sprint elas não são muito bem-vindas, né? A maioria aí das organizações, quando fecha lá as histórias, fecha o escopo da sprint, se tem alguma mudança em si no meio da sprint, isso não é muito bem visto pelo time, pelo PO, enfim, por quem está participando daquele projeto, tá? Por quê? Porque eles já falam assim, a gente já teve um planejamento, já passamos, sei lá, 4, 8 horas fazendo uma planning, e aí já era para a gente ter visto tudo, já era para ter vindo com tudo certinho. Então, as mudanças não são muito bem-vindas, tá? Tem um cenário que é que acaba acontecendo, infelizmente acaba acontecendo bastante, isso em qualquer método, né? Mas no Scrum a gente vê muito disso, que é a gestão para entrega do escopo. Então, não chega a plane, né? O pessoal faz todo o planejamento ali da sprint e fala assim, ó, esse é o escopo que o time tem que entregar. E quando a gente fala para essa entrega de escopo, não necessariamente a gente está entregando valor, né? A gente está entregando escopo, a gente está entregando um projeto, mas não necessariamente aquele escopo irá gerar valor. Então, o time, o Scrum Master, o PO, ele é muito cobrado justamente, eu tenho que entregar 10 funcionalidades, porque isso foi acordado dentro da minha sprint. Mas será que aquelas 10 funcionalidades realmente terão que ser desenvolvidas? Né? Então, é uma armadilha bem grande que acontece,
o pessoal, ao invés de fazer entregas de valor, entregas contínuas de valor, ir aprendendo e vendo o que gera mais valor, ficar 2, 4 semanas entregando escopo. Tá? E também é muito comum, infelizmente, a gente ver um cenário de gestão das pessoas, de entrega das pessoas, né? Então, o desenvolvedor entrega X pontos de X story points por sprint. O tester, o QA, né, entrega X pontos de história por sprint. Infraestrutura, como que eu mensuro quanto que a infraestrutura, o cara de infraestrutura entrega para mim nessa sprint. Então, fica muito, infelizmente, né, há esse cenário de gestão de entrega das pessoas, tá bom? Já no framework, já no método Kanban, pessoal, a gente fala que a gestão é feita através do fluxo. Tá? Então a gente, né, tem muito do conceito, faça a gestão do fluxo e não das pessoas. Mas assim, esse é um ponto muito complicado, porque assim como no Scrum, essa gestão das pessoas, né, de quanto entrega determinada pessoa, quanto entrega um desenvolvedor, de quanto entrega um QA, de quanto entrega uma pessoa de infraestrutura, também é muito vista aqui no método Kanban. De novo, não é uma questão do framework Scrum, não é uma questão do método Kanban. Né? A organização, a gestão da organização tem essa necessidade de saber quanto que um entrega, quanto que o outro entrega. Tá? Mas o método Kanban em si, ele não fala, ó, ele não te impulsiona, não te direciona a fazer gestão de pessoas, mas muito mais gestão de fluxo, tá? Isso é uma mudança e uma evolução que as organizações acabam passando, porque elas veem que realmente não faz sentido eu começar a medir as pessoas, a taxa de entrega das pessoas, se no final o importante é a entrega para o meu cliente. E o que eu tenho que medir? O meu fluxo para saber como que eu consigo melhorar as entregas para o meu cliente, né? Em relação às mudanças de escopo, pessoal, elas são, dentro do método Kanban, elas são normais em um cenário de upstream, né? Então, tem aquela velha perguntinha, né? Ah, o cartão volta no Kanban, né? Quando a gente está em um cenário de upstream, de ideação, sim, volta. Os cartões são descartados, os cartões voltam para ideação, voltam para refinamento de negócio, voltam para refinamento técnico. É normal você ir e voltar num modelo de upstream, por quê? Porque você está descobrindo aquilo que tem que ser feito, tá? Quando entra já num ambiente de desenvolvimento, de delivery, né, no downstream, não é recomendado que o cartão volte. Por quê? Porque você já se comprometeu com aquela entrega, então o melhor é que você vá com ela até o final, tá bom? E quando a gente verifica ali no meio do desenvolvimento, no downstream, né, que realmente não fazia sentido, nós aprendemos com aquilo e vimos que não fazia sentido continuar com aquilo, você consegue, né, descartar aquilo e você começa a medir em si a sua taxa de desperdício, tá? Para você saber quanto que eu estou desperdiçando de tempo, de dinheiro, enfim, com as opções que são escolhidas para a gente desenvolver, tá bom? E lembrando, né, no Scrum o objetivo está lá, né? No Scrum aqui, o objetivo está na entrega daquele escopo daquela sprint, né? Já no método Kanban é muito mais, como ele pode ser mais flexível, mais maleável, você consegue aprender mais rápido, se você tiver um ambiente, né, que te proporciona isso, aprender um pouquinho mais rápido, tomar decisões, tomar mudanças mais rápidas e desenvolver aquilo que realmente faz sentido, tá? No Scrum você também consegue fazer isso, né? Você consegue fazer isso, só que a cada sprint, né? De 2 semanas, 4 semanas, 3 semanas, enfim, depende de como é o cenário da sua organização. E a questão de melhorias, pessoal, quando que a gente vê melhorias, né? A gente sabe que tudo, todo cenário é possível melhorar, né? Então, o framework Scrum, quando que ele fala que eu vou revisitar, eu vou melhorar a minha equipe, o meu time, o meu processo, enfim, tudo aquilo que aconteceu de errado e tudo aquilo que aconteceu de bom, e vou melhorar isso, né? A cada retrospectiva no final do sprint. Então, no final do sprint, há uma retrospectiva, né? Deveria haver retrospectiva, onde vai ser verificado o que foi bom, o que foi ruim, e ser traçado um plano de ação para as melhorias, né?
e também ao final daquele projeto. Então, quando o projeto acaba, há uma finalização ali do projeto, né? E aí também é feita ali uma reunião de lição aprendida, retrospectiva, enfim, que isso tende a alimentar, a melhorar o cenário para novos projetos futuros. Tá? Já no Kanban, no método Kanban, não tem prescritivo quando que você vai fazer ali a sua retrospectiva, a sua reunião de melhoria, tá? É sempre necessário. Quando o time achar que é necessário, vai lá e faz, né? Só que isso é legal deixar definido, deixar acordado com o time, que ó, não fica muito tempo sem fazer essa retrospectiva, né? Então, a cada 3 semanas, por exemplo, uma vez por mês, aconteceu alguma coisa e a gente precisa revisitar o nosso processo, o nosso fluxo. Mesmo que a reunião de retrospectiva tenha acontecido, sei lá, semana passada, vamos fazer uma aqui para a gente ver o que aconteceu, melhorar e não acontecer novamente, né? Então, o método não te impõe nada, ele não fala que tem que ser a cada X semanas, a cada X dias, tá? Isso é um acordo que é feito com o time, beleza? Passado esses dois cenários, aí podem existir mais coisas, menos coisas entre um e outro, tá? E aí eu queria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês acham, qual que é a diferença de um, qual que é a diferença de outro, se vocês concordam ou não aqui com o que eu falei, deixa no comentário para a gente saber, beleza? E aí a gente entra numa etapa de conclusão. E aí, pessoal, visto esse cenário, qual que é melhor? Scrum ou Kanban? Né? Qual que é melhor? E aí a gente começa a ver algumas guerrinhas, assim, né? Os defensores do Scrum, os defensores do Kanban, aí tem uma rixa entre eles muitas vezes, e no final, tem motivo para ter essa rixa, né? Então, conclusão que nós daqui da PI Ágil temos em relação a um ou outro e a qualquer outro método, tá, pessoal? Né? Que, existe um melhor, né? E tem alguma coisa, um framework que é melhor que o outro? Não, tá? Não existe melhor ou pior. Essa é a definição que nós aqui da Piaggio sempre levamos. Por quê? Porque tudo depende do seu contexto. Tá? Tudo depende do seu contexto. Tem contextos que você colocar o framework Scrum, ele vai resolver o seu problema. Tem contextos que você começar a utilizar o método Kanban, ele vai resolver o seu problema, tá? Então, a principal pergunta que você tem que fazer é: qual é o meu problema? O que eu quero resolver? A partir disso, eu começo a olhar as minhas opções. Scrum vai resolver esse meu problema? Kanban vai resolver esse meu problema? FDD vai resolver esse meu problema? BDD? TDD? Enfim, XP? O que vai resolver meu problema? Então, não existe um melhor do que o outro. Existe aquele melhor para o seu contexto, aquele melhor que vai resolver o seu problema. O pessoal, e aí entra também não só de métodos ágeis, né? Mas o modelo cascata, por exemplo, o PMBOK, ele, ele é bom, tá, pessoal? Ele é muito bom. De novo, tem o contexto em que ele é bom, né? Tem contextos em que o Scrum vai ser melhor, tem contextos em que o Kanban será melhor, tá? Por exemplo, numa equipe de sustentação, né, que chegam urgências direto, chegam defeitos direto, você não consegue se planejar quantas coisas vão chegar em si. Nesse cenário, o método Kanban é muito bom para você ter uma questão mais de fluxo, na entrega mais contínua, você deixar ali as suas priorizações, você deixar um espaço para coisas urgentes, né? Um espaço da sua capacidade para coisas urgentes. Em outros momentos, em que, por exemplo, você não tem a organização, uma cadência de entregas, você não tem assim já reuniões de melhoria, isso não faz parte do dia a dia de trabalho da sua organização, talvez o Scrum se encaixe muito bem ali, porque ele vai trazer as reuniões de planejamento, ele vai trazer as reuniões de retrospectiva, né? Ele vai trazer as dailies, né? No Kanban também tem a Kanban Meeting, que é basicamente a daily, um pouquinho diferente um do outro, mas assim, se você não tem nada, né? Você não tem esses ritos de melhoria contínua, talvez o Scrum seja ideal para você nesse cenário. Então, de novo, não existe certo ou errado. A pergunta que você tem que fazer é: qual é o meu problema hoje?
o que eu tenho de ferramentas hoje para resolver esse problema. É Scrum? É Kanban? É FDD? É XP? É Design Thinking? É Design Sprint? É Lean Inception? É PBB? É não sei o quê? Por isso que a gente fala, pessoal, tenham a sua toolbox, a sua caixa de ferramentas. Você é agilista, você tendo uma grande caixa de ferramentas, você consegue identificar os problemas e verificar. Para esse tipo de problema, eu uso essa ferramenta. Para esse outro tipo de problema, eu uso essa ferramenta. Beleza? Então, essas foram as diferenças, tá, pessoal? As principais diferenças entre o Scrum, entre o Kanban. E aí eu queria saber de vocês. Para vocês, existe melhor ou pior? Né? Qual cenário que vocês acham que o Scrum é melhor? Qual cenário que vocês acham que o Kanban é melhor? Deixa aí nos comentários pra gente ter esse feedback, tá? Se você curtiu, dê o joinha, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui da Peiajo, beleza? Valeu, pessoal. Até uma próxima aula. Até mais.